Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso Enem para Todos, Resolução de Questões e Revisão de Conteúdos do Instituto Federal de São Paulo, no campus Capivari. Seguindo aí a lógica que a gente vem fazendo, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o Brasil Colônia de novo, mas com a parte econômica do Brasil Colônia, né? Então a gente vai, mesma coisa que fizemos na aula passada, a gente vai trabalhar por todo o período colonial, mas trabalhando um pouco mais o aspecto econômico. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente trata de Brasil Colônia é aquela noção clássica de pacto colonial que nós temos, né? O pacto colonial, ele é uma das bases do sistema mercantilista, ele com certeza é uma base importante para pensarmos como se deu as relações entre as metrópoles e as colônias no geral na Idade Moderna. Contudo, a gente não pode pensar ele só na lógica da exclusividade comercial, como normalmente ele é tratado. Melhor é tratar o pacto colonial na ideia de um conjunto de leis e regras para estabelecer o comércio entre a metrópole e a colônia. Qual que é a diferença de eu falar de conjunto de leis e regras de eu falar de exclusividade? Essas leis e essas regras, elas podem ou não versar sobre a exclusividade do comércio da colônia com a metrópole, a depender do interesse que tivesse previsto, sempre é óbvio, visando manter a balança comercial metropolitana favorável. Então, assim, a depender do interesse que a metrópole tiver, ela pode trabalhar com exclusividade ou não. Então a gente sempre precisa ficar atento que há momentos em que essa exclusividade não vai ser a forma utilizada pela metrópole para estabelecer as regras com a sua colônia, né? Importante dizer que o Pacto Colonial ele não ignora completamente as necessidades da colônia e ele começa a ser implementado no Brasil, como falamos na última aula, a partir de 1549, com a instituição do governo geral aqui. Bom, o primeiro grande produto, né, que nós temos produzido no Brasil a partir do estabelecimento de uma colonização mais efetiva dos portugueses é o açúcar. E aí a gente pode se perguntar por que o açúcar, né? Eu trago aqui um trecho do livro Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e de Louise Starling, que elas ajudam a gente a entender um pouco quanto o açúcar era importante naquele momento no século XVI. Então elas falam aqui, ó, seres humanos fazem comida com praticamente tudo que encontram, e suas escolhas e práticas alimentares revelam distinções significativas entre gerações, culturas, gêneros, classes sociais ou regiões. É por isso que o açúcar não pode ser entendido somente como um produto, ele é também um produtor de códigos, costumes e hábitos. Foi no século XVI que se inventou e disseminou um desejo de doçura. Não que inexistisse o consumo de frutas ou mesmo do mel como recurso para adocicar os alimentos, mas o gosto pelo doce, sua transformação em necessidade universal, só se dá num momento preciso da história do Ocidente. É apenas a partir de 1650 que o açúcar, em especial aquele feito da cana, converte-se de um luxo raro num produto corriqueiro e basicamente obrigatório. Ou seja, lá no século XVI, a gente tem esse desejo pela doçura, mas o açúcar ainda era um produto luxuoso, ele não era um produto que todas as pessoas podiam ter acesso. Portanto, como um produto de luxo, ele era um produto bastante caro, né? Então rendia para quem produzia. Importante dizer que os senhores de engenho também ganhavam dinheiro nessa produção. E rendia para os portugueses um lucro bastante grande dentro dessas relações. Esse açúcar que vai ser produzido aqui na colônia, gente, ainda não é esse açúcar que a gente costuma ver hoje. Então, eu coloquei uma imagem aqui do que lembra esse açúcar lá no século XVI. Ele não chega a ser tão escuro quanto o açúcar mascavo, pelo menos aquele produzido aqui no Brasil não era tão escuro assim, mas ele lembra muito o açúcar cristal, tá? Então, pra gente ver que não era ainda aquele açúcar que nós estamos acostumados a ver todos os dias, às vezes, na nossa alimentação, tá? A rota do açúcar brasileiro, ele vai para além de Lisboa. Então, de novo, aquela ideia de uma exclusividade comercial, de uma
de um produto que ficaria só entre Brasil e Portugal, ela não pode ser considerada, já quando a gente fala do açúcar, ela é uma rota que inclui vários países. O Brasil era o produtor desse açúcar e a entrada dele efetivamente se dava por Lisboa. Mas depois esse açúcar ia para Amsterdã, para Londres, para Gênova, para Hamburgo, onde ele era refinado e a partir dessas localidades ele passava a ser distribuído por toda a Europa. Isso coloca o Brasil como parte de uma engrenagem comercial cujo objetivo maior era o lucro dos países europeus. Mas o Brasil fazia parte dessa engrenagem de comércio. A gente não pode só imaginar o Brasil como um país, como uma colônia sendo explorada dentro dessa região. Existe toda uma engrenagem comercial do qual a gente faz parte. Tá? O financiamento desse açúcar, dessa produção de açúcar no Brasil, foi uma questão problemática para Portugal, porque ela precisava da construção do engenho, né, que não era só a plantação, você precisava do moinho para moer a cana, para trazer o caldo da cana, que depois seria cozinhado, então você precisava dos fogões para cozinhar esse caldo, você precisava dos equipamentos para colocar ele para secar, dos galpões onde isso ia acontecer. Você precisava de uma quantidade de mão de obra absurda para fazer isso, uma vez que o açúcar, quando a cana de açúcar, né, quando ela é colhida, ela precisa ser processada e começar a se transformar em açúcar em menos de 24 horas, porque a cada 24 horas ela perde metade do teor de açúcar que está presente. Então a própria produção desse açúcar, ela demandava um investimento muito alto. E como Portugal não tem esse dinheiro, quem vai entrar nessa participação, fazendo esse investimento e ganhando aí a possibilidade de participar do comércio do açúcar brasileiro, são os holandeses, são os flamengos. Daí o interesse tão grande que esses holandeses têm no Nordeste brasileiro. Tá? Bom, aqui trabalhando uma outra questão em torno da escravidão, né? Eu já marco que 43% do tráfico negreiro para o Atlântico Sul teve como destino o Brasil, mas quando a gente vai pegar e falar de escravidão, a gente não pode pensar ela somente como uma questão ideológica. Aliás, não devemos pensar como uma questão ideológica para os séculos 16 ao 18. O mercantilismo, ele buscava garantir o lucro para a metrópole e uma balança comercial favorável. Então, o tempo inteiro no mercantilismo, a gente está buscando lucro, buscando uma balança comercial favorável. E existe uma necessidade de mão de obra na colônia, trazida pelo fato de que os europeus, a Igreja Católica especialmente, define que o indígena como um ser humano não pode ser escravizado. Lembrando, a gente já falou um pouco de como eles classificam os africanos dentro dessa história. E o engenho exige muito trabalho. Nesse contexto, o comércio de escravizados negros, ele é um comércio absolutamente lucrativo. E junto com o açúcar, é uma das principais formas de ganhar dinheiro que Portugal tem no século XVI, XVII, que perdura, né? No século XVIII ele se mantém. A gente tem uma participação também de traficantes de escravizados brasileiros aí, mas é sempre importante colocar o comércio de escravizados como uma atividade mercantil, como uma atividade econômica importante para a coroa portuguesa, por exemplo, ali no século XVI e XVII. Tá? A gente tem aqui as áreas de produção de açúcar, elas foram variadas, mas elas se concentram especialmente na região do Nordeste brasileiro, especialmente porque tinham as melhores condições naturais para essa produção e também havia uma facilidade muito grande de acesso por conta dos portos para levar esse açúcar para a Europa, onde ele seria revendido. Então, a importância dos portos ela é fundamental, porque ela servia tanto para a saída do açúcar quanto para a entrada das pessoas dentro da colônia. Sejam os fidalgos, os aventureiros, os investidores, mas também eram portos para a recepção de escravizados. No século XVI, esses engenhos eles trabalham com mão de obra escrava indígena e negra. Então nós temos os indígenas sendo escravizados e os africanos também.
Sendo que a mão de obra escravizada indígena, ela predomina no primeiro momento, e que ao longo do século XVI e do século XVII, ela vai dando lugar a uma mão de obra escravizada negra. Os motivos que levam a essa troca entre a mão de obra indígena e a negra passam pelo fato de que há uma proibição da escravização indígena em algumas regiões, há uma fiscalização sobre isso, mas também pelo fato de que para Portugal, lembrando sempre, o comércio do escravizado negro era extremamente lucrativo. Então, obviamente, o Estado português, a coroa portuguesa, ela quer esse uso do escravizado negro porque é um jeito que ela consegue, que a coroa portuguesa consegue ganhar mais dinheiro ainda na exploração colonial. A velocidade de transição entre essa mão de obra indígena e a mão de obra escravizada africana, ela vai depender de diversos fatores, mas a gente pode ver que no século XVII ela começa a predominar em regiões como o Nordeste e o Sul, né, onde a gente vai ter uma produção ali especialmente voltada para a pecuária, mas ela ainda, a mão de obra escravizada indígena ainda vai ser muito utilizada no Sudeste. Bem? Se a cana-de-açúcar vai ser o principal produto produzido na colônia entre os séculos XVI e XVII, não podemos imaginá-la como o único produto produzido na colônia. Especialmente porque não dá para se viver só de cana-de-açúcar. Então a gente tem uma série de outras produções que vão acontecendo nessa época. Entre elas, a gente pode falar da produção do fumo, né, do tabaco, que está ali entre a região de Salvador, entrando um pouquinho mais no interior da Bahia, mas bem pouco. O fumo, que é um produto da América, ele passou a ser utilizado como uma moeda de troca no tráfico de escravizados. E na sua produção, ele usava tanto a mão de obra escravizada negra quanto a indígena. Então, quem planta o fumo, quem planta o tabaco, planta para enviar esse tabaco para ser usado como moeda de troca no tráfico de escravizados e utiliza nessa produção mão de obra escravizada negra ou indígena. Nós temos a pecuária que no século XVI e XVII ela se mantém no interior do Nordeste, ali no mapa ela está anotada naquela cor roxa. Ela pode usar mão de obra escravizada negra e mão de obra livre. Geralmente a mão de obra livre ela está mais ligada àqueles que levam o gado em direção às áreas de consumo, né? Então esse gado vai ser utilizado lá nos engenhos de cana, alguém tem que conduzir ele até lá e aí não é um escravizado que faz essa condução. Esse gado ele era produzido especialmente para força motriz e para transporte. Então nós não temos uma pecuária para consumo de carne. Não quer dizer que o consumo de carne inexistia, mas especialmente a produção que nós temos é para força motriz e para transporte. Nós temos uma produção de alimentos, né, ligada primeiro aos produtos que a gente chama de produtos da terra, a mandioca, que era processada em vários tipos de farinha diferente, o milho, o feijão, os legumes, as frutas. E aqui, né, as carnes e os peixes eram utilizados como carnes e peixes secos. Então você utilizava a técnica, seja através do clima, né, que lá no Nordeste dá origem à carne de sol, seja através do charque, que vai ser produzido mais para o sul do país, a gente tem essas técnicas para preservação da carne e dos peixes que vão ajudar aí a transformar isso em alimentos possíveis de consumo dentro da colônia. Geralmente a produção de alimentos ela é feita em pequenas propriedades que produzem para o próprio consumo ou vendem ali o pouco que sobra, utilizando mão de obra livre, a mão de obra familiar. Você tem um pouco dessa produção de alimentos dentro dos próprios engenhos, em pequenas áreas dentro dos próprios engenhos. E claro, a gente também tem os subprodutos da cana, tanto a rapadura, que vai ser muito consumida dentro da colônia, já que aqui o açúcar mesmo pouco circulava, e nós temos a cachaça, um subproduto que só era conseguido aqui no Brasil, né? O subproduto mais comum na produção do açúcar é o rum, também uma bebida alcoólica, mas de cor um pouco mais escura. A cachaça, essa bebida com álcool, né, uma taxa, um teor de álcool muito alto,
e transparente, ela nasce da técnica de produção de açúcar que foi criada no Brasil com a ajuda de escravizados africanos. E até hoje, já classificado aí pela ONU, para um produto ser chamado de cachaça, ele necessariamente tem que estar no Brasil. Trazendo um pouco aí, já entrando no século XVII, nós vamos ter uma outra economia que vai surgir, vindo ali do norte para o interior, né, no norte e interior do Nordeste, que são as chamadas drogas do sertão. Não tem nada a ver com droga, nós estamos falando de produtos que eram considerados especiarias e que foram encontrados nessas regiões. Então, guaraná, cacau, canela, castanhas e pimentas que passam a ser explorados pela coroa portuguesa, e para garantir essa exploração, para proteger essa região, nós vemos a construção de alguns fortes pela coroa portuguesa. Destacamos aqui o forte construído em São Luís, na época de uma tentativa de invasão francesa na região do Maranhão. A pecuária, que continuava sendo utilizada para a força motriz e para transporte, ela começa a ter uma produção no Nordeste, né, no interior do Nordeste brasileiro, como a gente já falou, mas ela também passa ali a partir do século XVII, início do século XVIII, a ser produzida na região mais ao sul, região que pelo Tratado de Tordesilhas não era de domínio português, mas que nós vamos ver portugueses produzindo essa região, criando gado nessa região. O tabaco continuava sendo uma produção importante, de novo, utilizada no tráfico de escravizados. Aqui eu chamo a atenção para um crescimento que vai acontecer na região do Rio de Janeiro, criando um vínculo comercial lá com a colônia de Sacramento, na foz do Rio da Prata, hoje ali na divisa mesmo entre Brasil e Argentina. Nessa região eu começo a ter um contrabando de metais preciosos e escravizados que entravam pelo Rio de Janeiro eram levados para a região do Prata para serem utilizados naquela região, e também através do Porto do Rio de Janeiro muitos grupos que contrabandeavam ouro da região espanhola começavam a tentar levar este ouro embora do Brasil, embora da América Espanhola, né, utilizando aí o Brasil como porto de saída. Isso vai gerar já algum crescimento na região do Rio de Janeiro, naquele momento, no século XVII. Esse período do século XVII é o período marcado pelas bandeiras, né? As bandeiras, que eram excursões comandadas por particulares, podiam ter o financiamento público, mas elas, como não eram expedições públicas, né, não eram expedições organizadas pela coroa necessariamente, elas não ligavam muito com os tratados assinados com a Espanha ao longo ali do período das navegações. Então as bandeiras, elas ultrapassavam essas linhas com muita facilidade. Essas excursões podiam ter diferentes objetivos, inclusive objetivos que se complementavam. Então nós temos as bandeiras de preação, que buscavam a escravização dos indígenas, geralmente indígenas que serviriam para um abastecimento do mercado interno. São Paulo era conhecido como um porto de escravizados indígenas, exatamente porque eram ali que os bandeirantes traziam esses indígenas escravizados para depois poder distribuir em outras regiões que também utilizassem esse tipo de mão de obra. Eles também podiam fazer a destruição de quilombos, a destruição de tribos indígenas que eram consideradas ameaçadoras pelos portugueses, e além disso, essas expedições investigavam as possíveis riquezas que haviam no interior desse continente. Essa imagem do bandeirante heróico, ela não existe, né? As bandeiras são marcadas pela pobreza mesmo desses bandeirantes, por dificuldades enormes nessas excursões e pela extrema violência com que eles agiam ao longo dessas expedições. A imagem do bandeirante como herói é um mito criado por historiadores intelectuais do século XIX, num momento em que São Paulo passava por um crescimento econômico e que queria criar ali um passado glorioso para si mesmo, e encontrou nos bandeirantes essa possibilidade. Bem, nós temos aí, no final do século
no final do século XVII e no início do século XVIII, o chamado início do período do ouro dentro do Brasil. Já falei isso na aula passada, mas lembro a vocês, isso não significa que a cana-de-açúcar desaparece, né? Nós temos sim uma redução no preço da cana, uma redução no preço do açúcar, mas isso não significa que desaparece completamente essa produção. Ela continua sendo utilizada. Quando se descobre ouro no Brasil, mais ou menos ali no início do século XVIII. Não existia um caminho aberto entre São Paulo e o interior, entre São Paulo e o oeste do Brasil. Era um destino que estava a 3.000 metros acima do mar e que, para essa abertura, os portugueses, os bandeirantes inclusive, vão contar com uma ajuda fundamental de grupos indígenas. Calcula-se que entre 100 e 150 mil indígenas trabalharam junto para abrir esse caminho, guiar os portugueses, grande parte desses indígenas já escravizados pelos portugueses, tá? A pergunta de como abrir esse caminho, ela durou muito tempo e os portugueses só vão começar a fazer isso ao final do século XVII e no início do século XVIII. Uma das principais expedições que vai trabalhar nesse caminho indo para o interior é a do Fernão Dias Pais, bandeirante que foi contratado pela coroa portuguesa justamente para fazer uma expedição para buscar possíveis riquezas no interior. Foram 2 anos de preparação, centenas de indígenas trabalhando dentro dessa expedição e a gente tem em torno de 40 brancos e mestiços que trabalham junto com o Fernão Dias no caminho que ele vai abrir. Ao retornar, ele informa sobre a existência de pedras preciosas, no entanto, ele nunca realmente provou a existência dessas pedras, tá? Nós não podemos dizer, não se sabe exatamente quem chegou primeiro na região das Minas. Há alguns destaques, o Fernão Dias e o Borba Gato, que saíram da região de São Paulo, Fernão Dias o primeiro, Borba Gato logo depois assume a expedição do Fernão Dias e refaz o caminho dele. E nós temos também o Antônio Ruiz de Arzão, que saiu do Espírito Santo. Fato é que essas expedições vão afirmar que sim, finalmente tinha se descoberto ouro no interior da colônia portuguesa. Isso leva a uma corrida de pessoas para cá no início do século XVIII, então a gente fala aí de 150 mil pessoas vindo em direção à colônia, sendo em torno de 50 mil brancos e 100 mil escravizados africanos trazidos para cá. Essa quantidade de gente chega, no entanto, essa região no interior não tem comida para abastecer todo mundo, porque eles estão tão preocupados em explorar o ouro que não há uma preocupação na produção de alimentos. Isso gera uma crise de desabastecimento que foi responsável pela fome e também pelo aumento enorme do preço dos alimentos na região. Mas isso foi visto para muitos como uma oportunidade de um comércio, de um mercado interno que até então não existia em outras regiões, tá? Pensando aí nas Minas, a gente tem essa intensa migração ao longo do século XVIII, a estimativa é que são 400 mil pessoas chegando na região, entre pessoas que vêm de outras regiões da colônia e que entram na região das Minas, europeus e escravizados, tá? No século XVIII, o Brasil vai se tornar um dos maiores produtores de ouro aqui dentro da América, uma vez que já é um momento de decadência da produção de ouro nas regiões do Peru e do México. Só temos que tomar cuidado com a ideia de que essa exploração do ouro teria gerado povoamento do interior do Brasil. Por quê? As bandeiras ou as monções, são os 2 tipos de expedições que nós temos, as bandeiras particulares e as monções oficiais, calcula-se que elas tenham promovido a migração forçada de cerca de 360 mil indígenas que se tornaram escravizados. Além disso, elas dizimaram tribos indígenas e quilombos que existiam no interior do Brasil. Portanto, eu só vou falar que elas promoveram o povoamento se eu considerar que apenas os brancos são população. O que acontece no período da mineração é que eu tenho uma entrada muito maior de brancos nessa região das Minas.
No entanto, se eu calcular simplesmente em população, houve um despovoamento do interior do Brasil no período das bandeiras e da exploração do ouro. Tá? O ouro explorado na nossa região é chamado ouro de aluvião, né, que é um ouro que você encontra em grãos ou em pó. E eu tenho duas formas de extração. A extração comum, ela usava inicialmente instrumentos que vieram da lavoura e foram sendo adaptados ali para a exploração do ouro. E conforme os africanos foram sendo introduzidos nessa exploração, eles também vão inventar e utilizar técnicas mais apuradas, uma vez que essa exploração de ouro, ela já era feita dentro da África de forma parecida, pelo menos com o que nós tivemos aqui no Brasil. Nós temos dois tipos de unidade de extração de ouro. Nós temos as faíscas, que eram unidades menores, geralmente exploradas ali por garimpeiros de forma sazonal, então eles podiam passar um tempo numa faísca e depois ir para outra. E nós temos as lavras. As lavras eram maiores, utilizavam uma quantidade enorme de escravizados, e são as lavras que possibilitam efetivamente o enriquecimento de algumas pessoas. No entanto, para você ser um dono de lavra, você precisa ter a autorização da coroa portuguesa, não é simplesmente encontrar o ouro que serve para você ser um dono de lavra. A escravidão dentro da região aurífera, ela era de um trabalho extremamente pesado, né? Foi um uso intenso de mão de obra escravizada para fazer essa exploração do ouro, e as doenças eram bastante comuns, porque se obrigava esses escravizados a trabalhar por muitas horas, e a maior parte desse ouro, como dá para ver ali na imagem, ele era explorado em leito de rio. Então eram pessoas que passavam muitas horas dentro do leito dos rios, né, em condições de trabalho bastante insalubres. Para o escoamento desse ouro, foi criado por Portugal os caminhos chamados de Estrada Real. Né? Nós temos duas, o Caminho Velho e o Caminho Novo. O Caminho Velho, ele passava ali pela região de Ouro Preto, então cidade capital da região das Minas, e ele direcionava para Paraty, né, lá no sul do Rio. Agora, o Caminho Novo, ele já começava lá em Diamantina, lugar onde foi encontrado diamantes e pedras preciosas. Passava por Ouro Preto também, de novo, que era a capital da região das Minas na época, só que ele descia em direção ao Rio de Janeiro. Tá? O objetivo de ter essas estradas era conseguir abastecer a região mineradora, mas também controlar a região, porque você só podia passar pela Estrada Real. Então você obrigatoriamente precisava passar pela Estrada Real para poder escoar o ouro. Qualquer outro caminho utilizado seria considerado contrabando. Dessa forma, você também ligava esse interior da colônia às regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo com um pouco mais de facilidade. Tá? Isso vai modificando o eixo econômico da colônia, à época. Esse eixo mais centro-sul começa a ganhar importância. A gente vai ter uma diversidade de produtos nas áreas mineradoras, o comércio, vão ser oferecidos nessas áreas, para além de gado, como acontecia lá nos engenhos também, mas a gente vai ver produtos vindos da Europa sendo oferecidos para esses donos de lavras que tinham agora dinheiro para comprar esses produtos. E a gente vê nessa região a formação de um aparato administrativo importante que vai se tornar também uma elite dessa região. A gente falou disso um pouco na aula passada. Tá? No século XVIII, a pecuária ela vai mudar um tantinho. Né? Ela era feita no interior do Nordeste para abastecer os engenhos. Mas com o centro econômico vindo para o centro-sul, a pecuária que ganha importância é aquela que está sendo praticada lá no sul do Brasil. Nessa época, ganha espaço a figura do tropeiro. O tropeiro é essa pessoa que vinha conduzindo o gado do Rio Grande do Sul até a região mineradora, e ao longo desse período ele acabava também interligando as regiões do Brasil. Então o objetivo dele era vender a carne, era vender o gado, mas ele acabava interligando essas regiões, possibilitando aí um contato entre as áreas do centro-sul do Brasil.
A gente destaca a feira de gado moar que existia em Sorocaba, na região de São Paulo, uma das feiras mais importantes de gado do século XVIII. Tá? Lá no Rio Grande do Sul, esse gado era criado nas chamadas charqueadas. Você fazia, né, a criação do gado, que podia ser vendido ele mesmo, mas também fazia a produção do charque, da carne seca feita lá no sul. Havia um comércio dessas charqueadas com o Brasil, mas também com a região do Prata, e se utilizava a mão de obra escravizada para fazer a produção dentro das charqueadas, mas se utilizava a mão de obra livre, no caso dos tropeiros, para levar, para tocar esse gado, por exemplo, para as regiões mineradoras. Tudo bem, gente? Esse ouro do Brasil, ele vai dar lucro para Portugal através de impostos, especialmente. O imposto mais comum cobrado era o chamado quinto. Então, 1/5 de tudo aquilo que era explorado dentro da lavra ou dentro da faísca, 20%, deveria ser dado a Portugal. Para garantir que houvesse uma quantidade menor de contrabando, Portugal criou as casas de fundição, ou seja, o ouro deveria ser levado até as casas de fundição, onde ele seria derretido, transformado em barra, essa barra traria o selo da coroa portuguesa, e isso legalizava o ouro. Nessa produção já era retirado os impostos que pertenciam a Portugal. Circular com ouro bruto, ele gerava punições severas, mas claro que na tentativa de fazer essa circulação e sonegar os impostos, várias vezes nós temos aí a criação de técnicas para poder esconder o ouro, seja esconder o ouro no corpo, nos cabelos, dentes, imagens. Para onde vai o quinto que chega até a Europa, né? O ouro que chega até lá? Fica mesmo em Portugal para sustentar a corte e pagar muitas das dívidas portuguesas, especialmente dívidas com a Inglaterra, dívidas essas vindas em grande caso do chamado Tratado de Methuen, que foi um tratado assinado entre Portugal e Inglaterra, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, tudo bem? Em 1750, quando a mineração entra em crise, o quinto começa a cair consideravelmente, o que vai gerar uma crise econômica em Portugal. É exatamente nessa época que chega ao poder como secretário do rei, como ministro do rei, o Marquês de Pombal. Então a gente marca o início do chamado período pombalino, que traz uma mudança importante econômica para o Brasil. Mas para falar do período pombalino, eu não posso me furtar a fazer uma explicação muito breve sobre o iluminismo. O iluminismo é um movimento filosófico que surgiu na Europa entre o final do século XVII e o início do século XVIII. De forma muito geral, eu posso dizer que o iluminismo ele ataca a ideia do absolutismo, do privilégio das ordens sociais, a intolerância religiosa, a falta de liberdade e os monopólios, e que ele defende a liberdade entre os homens, a liberdade de expressão, a tolerância religiosa, a reação contra governos autoritários, contra governos despóticos, a reação contra a escravidão e a reação contra a injustiça. O iluminismo é um movimento que parte da crença na capacidade humana condutora da razão. O ser humano é capaz de, através da razão, encontrar as melhores soluções. Então ele defende que a sociedade e as suas áreas, a política e a economia, não podem ser pensadas com base na religião. Algumas áreas, como a matemática, a física, a economia, a filosofia, a biologia, ganharam bastante protagonismo no movimento, no momento do iluminismo. Por que eu estou falando de iluminismo para falar do Marquês de Pombal, né? Aqui eu tenho o nome dele, Sebastião José de Carvalho e Melo. Bom, Marquês de Pombal, ele foi oriundo da baixa nobreza, estuda direito e se torna ministro, algumas pessoas usam a palavra secretário, do rei Dom José I, entre 1750 e 1777. Ele pensava que o Estado ele era um planejador da economia, então o Estado deveria tomar ações para promover o crescimento e promover a circulação de riquezas. E ele é considerado um déspota esclarecido, ou seja, uma pessoa que, apesar da defesa do absolutismo, utiliza-se de ideias iluministas. Então, o Marquês de Pombal vai criar uma racionalização da economia,
né? Tanto para Portugal quanto para o Brasil, e aí ele vai pensar, estimular a produção de gêneros variados, modernizar as manufaturas portuguesas, e ele também vai tentar racionalizar a política, de forma a marcar um centralismo muito forte do poder, um fiscalismo, uma cobrança imensa de impostos, ao mesmo tempo em que o Marquês de Pombal promoveu para Portugal a liberdade religiosa e um estímulo à educação. Nós vamos falar aqui da figura do Marquês de Pombal, mas vai ser importante lembrar que há diferenças entre como ele agia para Portugal e como ele agia para o Brasil. Então, pensando nisso, eu trago aqui algumas medidas tomadas pelo Marquês de Pombal para Portugal, só valem lá para a coroa portuguesa. Para Portugal, o Marquês de Pombal, por exemplo, vai proibir a escravidão. Ele vai acabar com a diferença que havia na legislação entre cristãos novos e cristãos. Ele ajudou a reformular toda a Universidade de Coimbra para que essa universidade partisse de pressupostos, né, mais modernos, utilizasse as ideias racionalistas existentes ali no século XVIII. Ele criou a Real Mesa Censória para controlar as publicações, cujo alvo principal foi a Companhia de Jesus, e a única medida aqui que podemos olhar que vale tanto para o Brasil quanto para Portugal, a expulsão dos jesuítas, porque eles foram expulsos de todo o território português sob ordem do Marquês de Pombal em 1759. Para Pombal, os jesuítas representavam quase um poder paralelo ao poder real. Nós temos agora medidas que ele toma para o Brasil. Com a expulsão dos jesuítas, é preciso pensar o que fazer com as missões indígenas. Elas são secularizadas, ou seja, elas passam para a mão do Estado, né? Então é quando o Estado ele começa a tomar para si essa tarefa de colonizar os indígenas, sem necessariamente deixar isso como uma tarefa da igreja. Aqui ele vai criar a cota anual de ouro que deveria ser paga pelas cidades que estavam ali em torno da mineração. Essa cota anual era de 100 arrobas por ano, 1.500 quilos. E caso a cidade não alcançasse essa cota anual de ouro, ela deveria ter uma cobrança forçada dos impostos atrasados, conhecida como derrama. Então essas são instituições do Marquês de Pombal, não necessariamente utilizadas. A cota anual, sim, ela passou a ser um imposto oficial, mas a derrama, ela não foi sempre utilizada. Na verdade, ela não foi utilizada porque havia ameaças de decretação, mas efetivamente ela nunca foi utilizada como uma cobrança forçada desses impostos. Ele extinguiu completamente as capitanias hereditárias. Oficialmente elas ainda existiam, apesar dessas terras já terem sido tomadas pela coroa portuguesa, mas em 1759 ele acaba de vez. Como o eixo econômico estava mais presente no centro-sul da colônia, ele transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, cria duas companhias de monopólio de comércio, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia de Pernambuco e Paraíba. Ambas passavam a ter monopólio para compra e venda de produtos nessas suas regiões, e ele vai fazer um estímulo à produção agrícola, que muitas vezes é chamado dentro do Brasil de renascimento agrícola. Com as medidas do Marquês de Pombal, nós entramos aí até o final, mais ou menos, do século XVIII, pensando essa parte econômica da coroa. Nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar um pouquinho como essas questões da economia colonial vêm sendo trabalhadas nas questões do vestibular. Então, vocês podem ver nos vídeos abaixo. Um abraço!